Fala, minha galerinha, beleza? Então, hoje nós estamos aqui para falar do IPO da Airbnb. Caraca, uma coisa assim ultra mega histórica, né? Todo mundo esperava há anos esse IPO, tá? Então, antes de eu começar a falar no IPO da Airbnb, queria pedir para vocês para deixar o comentário aqui, se gostou desse vídeo, compartilhar esse vídeo com amigos que se amarram no Airbnb e ativar o sininho, né, para você não perder nenhum conteúdo do Escola da Fortuna, beleza? Então vamos lá, estou aqui com o prospecto, tá? Do que a Airbnb protocolou na SEC, né, na SEC, lá que é a CVM americana, e algumas informações como a estimativa de preço da ação ainda não saiu, porque ainda não passou pelo processo chamado de book building, né? Que é onde você faz um estudo no mercado para ver a demanda pelos papéis, né? Quantas instituições estão dispostas a pagar por aquela ação, e aí você chega então na estimativa, mas por enquanto ainda não tem essa estimativa. Espera-se que, pelas notícias que eu li, espera-se que saia com um valuation aí de aproximadamente 30 bilhões de dólares, o que seria um valuation aí de aproximadamente aí umas 30 vezes a receita anual, tá? É valuation de empresa de crescimento, né? Mas a gente sabe que o Airbnb não está passando por um momento bom por causa da pandemia, né? Já é uma empresa frágil do ponto de vista de caixa, assim como é, por exemplo, o Uber, né? Que todo mundo sabe que é uma grande queimadora de caixa ainda, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Airbnb é a mesma coisa, uma grande queimadora de caixa, vou mostrar para vocês, né, que ela gasta absurdos, né, com marketing, né, a parte de publicidade e vendas e etc, tá? Então vamos lá, pegar aqui ó, você pode ver que não tem, tá vendo, a estimativa de preço ainda da ação, né, ainda está em branco aqui. Esse documento é novíssimo, tá, pessoal? Tá aqui em cima aqui, ó, documento aqui protocolado no dia 16 de novembro de 2020, tá? Então foi anteontem, tá bom? E aí tem aqui uma apresentaçãozinha, né, da empresa, rapidinho, e aqui essa parte aqui é o sumário, né? Então é importantíssimo daqui que você vai, ajuda bastante a organizar, né, os prospectos brasileiros, inclusive a maioria deles não tem isso aqui. E aí é legal que você pode ir direto ao ponto que você quer, né? Uma coisa que eu já recomendo de cara vocês lerem é fatores de risco, risk factors, tá? Importantíssimo vocês entenderem quais são os riscos do negócio, tá? Muitas vezes você está analisando uma empresa, analisando um relatório financeiro de uma empresa trimestral, né? Para você entender um pouco melhor sobre a companhia e tal, e muitas delas não vêm falando sobre os fatores de risco do negócio, né? Ou vêm falando de forma muito vaga. Aqui não. No IPO, ele é obrigado a colocar item a item os fatores de risco, né? E é muito interessante porque eu, inclusive, gosto de ler prospectos de IPO antigos, né? Mesmo que a empresa já esteja na Bolsa de Valores há um tempo, para poder entender quais são os fatores de risco do negócio, tá? Aí você clica aqui, ele vai direto ao fator de risco. E aí, obviamente, que todos os prospectos hoje em dia estão vindo com tal do Covid-19, né? Falando qual, ainda mais uma empresa como essa que foi completamente afetada pelo Covid, né? E aí vem relatando aqui todos os problemas que o Covid pode ocasionar no negócio, né? Ele vem falando aqui que o fluxo de caixa livre, o EBITDA, vem caindo, né? E está com a tendência de que poderia continuar caindo, né? Pelo menos a curto prazo. Ah, pessoal, em 2017, uma informação importante, em 2017, quando a Airbnb já estava indo muito bem, ela tinha feito um levantamento de dinheiro, né? Recebeu mais um aporte, e aí nesse momento ela já estava sendo avaliada a 30 bilhões de dólares, tá? Ou seja, esse IPO, espera-se que ela tenha um valor de mercado pós-IPO muito parecido com o último aporte que recebeu em 2017. Ou seja, você vai ter condição de investir numa empresa que aumentou mais ainda a receita nos últimos 2 anos. Obviamente que tira a questão da pandemia, né, mas que ela evoluiu mais ainda nos últimos 2 anos.
o mercado acionário é um mercado que geralmente de visão de curto prazo, ele não olha para o fluxo de caixa de longo prazo, ele olha para o que está acontecendo agora. Ou seja, no meu entender, quem quer ser acionista do Airbnb nessa situação atual é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa, porque se ela viesse para o IPO no momento que estava tudo excelente, tudo maravilhoso, ela ia vir com o IPO de não 30, mas talvez 60 bilhões de dólares. O mercado estaria disposto a pagar por isso, porque estava tudo lindo, maravilhoso. E aí, nessa situação atual, né, de pandemia, que o negócio está sofrendo muito, eles vão baixar a régua, né, para esse IPO, e aí você vai ter oportunidade de comprar um negócio, né, que você quer ser sócio, por um valor muito mais irrisório, né, do que seria. E eu já mostrei isso para vocês no valuation. Quando você faz o valuation de uma empresa, se você cortar simplesmente o fluxo de caixa livre, você corta, simplesmente corta tudo durante uns 3 anos assim, ou bota negativo, planilha uma vez, bota nas contas uma vez, um dia que você estiver fazendo valuation aí, coloca no Excel, vocês vão ver que altera quase nada no valuation final da empresa. Se alterar 10% é muita coisa, tá? Então o mercado precifica essa situação atual, né, como se a empresa fosse valer uns 50% a menos, né? Só que na verdade a gente sabe que o valor da empresa está no fluxo de caixa de longo prazo e não o que acontece no curto prazo, tá? Então, a meu ver, é uma excelente, já começa com o pé direito essa situação dela estar fazendo um IPO no momento desse, tá? Aí tá falando que a taxa de crescimento também do revenue, né, que é a receita, tá diminuindo, né, tá desacelerando, tá mais expectativa também de continuar desacelerando no futuro, né, tudo isso ele vem falando isso aqui. Tá falando aqui também que pode falhar em reter, né, os hosts, por exemplo, que tem. O que é o host? É o hospedeiro, né? Quem recebe você lá quando você aluga o Airbnb. Tá falando que pode, de repente, perder, né, esses hosts que são de alta qualidade, e etc. Então, isso impactaria o negócio também, tá? Novamente aqui, né, falando que pode perder os clientes, né? E por aí vai, tá? Vai falando aqui. É interessante você tentar encontrar também. Aqui fala sobre competidores, né? Tá vendo? We believe that our competitors. Então fala um pouco dos competidores aqui da, do Airbnb, inclusive alguns que estão emergentes, tá vendo? No mercado chinês, ó, Chinese Short Term Rental Competitors, Meituan e outros aqui, tá? Aí está falando aqui que a maioria, né, desses competidores estão adotando aspectos e modelos de negócio parecidos com o do Airbnb, tá? Regulações, isso aqui é importantíssimo, regulações, dá uma olhada nessas questões regulatórias aqui, tá? Dá uma lida com calma depois, eu não vou falar aqui com vocês, senão eu vou ficar a vida toda aqui falando essas coisas, mas parece que na Europa, por exemplo, já estão criando regulações, ó, tá vendo aqui, ó, na Europa, ó, um grupo, né, de 22 cidades, né, estão encontrando com uma comissão e blá 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 blá, blá falando que tentando botar restrições, né, no funcionamento do Airbnb, né? Então isso aí também impactaria o negócio, tá? Então lê isso aqui com calma, para mim é uma das partes mais importantes que tem a respeito de um prospecto de IPO, tá? Então vamos aqui também pegar, vamos ver o que mais tem de importante na parte Dividend Policy, que é política de dividendos, eu já olhei, eu já imaginava o que falava lá, nem vou colocar aqui para vocês, mas lá já está dizendo que a companhia não espera pagar dividendos, né, não tem expectativa nenhuma de pagamento de dividendos. Como vocês sabem, nos Estados Unidos não tem a mesma regulação que o Brasil. No Brasil, 25% do lucro é obrigatório distribuir como dividendos, a não ser salvo alguns casos, né, específicos lá, mas nos Estados Unidos não existe isso. Então a empresa pode ficar ali a vida toda, né, reinvestindo para crescer no negócio sem pagar dividendo nenhum, tá bom? A capitalização, né, de mercado também ainda não tem expectativa, né, ainda não foi feita o estudo de book building.
Deixa eu ver mais o que é importante tem aqui. Isso aqui também, essa parte é importante também de Marketing Industry Data, ou seja, você aqui consegue ter uma noção do tamanho do mercado. Essa parte aqui é uma das partes que eu mais gosto, porque isso aqui você entende o negócio. Essa parte, juntando com a parte de fatores de risco, você consegue entender o negócio muito bem, né? Aí aqui que ele fala, ele não faz o estudo. Alguns prospectos já vem mostrando vários estudos, já vem destrinchado para você o tamanho do mercado, qual o potencial, qual o market share que o Airbnb tem e por aí vai. Aqui não. Nesse aqui, infelizmente, o Airbnb se limitou a dizer importantes fontes de informação que ele considera para você estudar sobre o case, né, Airbnb. Aí tem aqui várias fontes aqui de informação que ele cita, que está pontuado aqui, tá bom? Que aí você entende melhor o mercado que ela atua, tá? Vamos ver mais o que aqui. Pá, pá, pá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que importa. A parte de discussão da gestão e análise da condição financeira da empresa, também com certeza é importantíssimo ler essa parte aqui. Business, os stockholders, né, que está vendendo, qual é a ponta vendedora, né? Às vezes tem, por exemplo, em IPO o que acontece muito. Essas startups vão fazendo vários aportes ao longo do tempo, antes de fazer a IPO, né? E aí você vai diluindo, obviamente, vai diluindo os acionistas, né? A verdade é essa. Então, um cara que entrou lá no começo da Airbnb, a cada aporte que o Airbnb vai recebendo, ele vai sendo diluído no tempo, né? Mesmo que o valuation da empresa vai crescendo, né? Você não consegue ter esse ganho absoluto. Vamos supor, você entrou numa empresa. Vou dar um exemplo prático, tá? Você entrou no Airbnb quando ela estava estimada em US$ 1 bilhão ainda, tá? E aí, em 2017, ela foi estimada em 30 bilhões. Pô, então quer dizer, Roberto, que eu ganhei 30.000% em relação a, ao quando eu investi? Não, não é isso. Por que que não é? Porque você foi diluído ao longo do tempo, né? Então, cada aporte que ela vai recebendo, a sua participação acionária na empresa ela vai sendo diluída. E a diluição, pessoal, desses aportes é muito grande, tá? Não é pouca coisa, não, é muito grande. Então, na verdade, mesmo que a empresa passe a valer 30 bilhões de dólares, sendo que você investiu lá na época, lá quando valia apenas 1 bilhão, você não ganhou 30 vezes mais, tá bom? Você não ganhou 30 vezes de lucro, tá? Importante deixar isso claro. É, Aqui, use of the proceeds, o que significa isso? Qual é o uso que ela vai usar do dinheiro. Isso é importantíssimo também você ler. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Tá vendo? Nós estimamos receber net proceeds, quer dizer o quê? Porque tipo, ele vai receber alguma coisa, só que ele tem custo de emissão também, né? Então nem tudo o que ele vai receber vai para o caixa da empresa, porque uma parte vai para os bancos de investimento, por exemplo, que coordenaram o IPO, certo? Então existe um custo de emissão, inclusive existe uma fórmula para você estimar o cost of new equity, né? Essa aqui é mais para quando uma empresa, essa fórmula aqui é mais para quando uma empresa já tem ações na bolsa e ela vai fazer um follow-on, tá? Para IPO propriamente dito, essa fórmula não seria a mais adequada, tá? Mas eu só estou mostrando aqui para vocês como curiosidade, tá? Então, ó, ele fala que, ó, estimamos que tantos milhões, que ele não sabe ainda, né, depende da captação. É... Cada um dólar assumido no IPO, né, essa parte aqui não me interessa muito, eu quero saber qual vai ser a destinação do capital. Aí ele está falando, aqui sim, esse parágrafo aqui é importante, ó. Ele fala é, que vai fazer coisas gerais, tipo a destinação geral para coisas da companhia, como, por exemplo, working capital, para quem não sabe o que é a necessidade de capital de giro, né? Basicamente.
Despesas operacionais, né, como ela está em escala, né, é uma empresa que ainda queima caixa, vou mostrar para vocês ainda as finanças dela, vocês vão se assustar, tá? É terrível, a situação tipo, é muito gasto mesmo para poder ela crescer. Então, despesas operacionais, obviamente, para continuar crescendo, alavancando, né? Capital expenditures, que nada mais é do que o CAPEX, né? E também ele pode usar uma parte desse dinheiro captado para adquirir, né, ou fazer novos investimentos em negócio, produtos, ofertas, tecnologias e blá 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 blá, aquisições, né? E por aí vai, tá? Então, essa basicamente é o objetivo da captação, né? É o objetivo da maioria das empresas de crescimento, né? Algumas empresas fazem captação, algumas empresas que estão muito endividadas fazem captação para reduzir a dívida simplesmente, né? Como foi o caso da CA, se não me engano, né? Da CA lá no Brasil, foi o objetivo principal foi redução de dívida, né? Uma empresa simplesmente medíocre, né? Que está ali sobrevivendo basicamente. Então vamos ao que interessa agora, vamos à parte de financeira, né? Cadê, onde que tá? Vamos ver se aqui, pô, voltou para cima. Aqui, aqui ele mostra o resumo dos últimos anos, né? Se você quiser uma coisa mais aprofundada, é só você lá no sumário lá em cima, também mostra de forma mais destrinchada, né, as coisas, né, sobre as demonstrações financeiras, ativo, passivo, patrimônio líquido, e essa parte de DRE, né, que é receita, lucro, despesa, por aí vai. Isso aqui eu vou mostrar para vocês verem, né, o tamanho do rombo que essa empresa causa, as operações dela, né? Então você tem aqui, ó, aqui você pode ver que o crescimento da empresa estava muito, muito, muito forte, né? Ela saiu aqui, ó, o revenue dela, que é a receita, era quase 1 bi, depois passou para 1 bi e 655, depois passou para 2.500, depois passou para 3.600, né? Ou seja, só aqui ela já mais que triplicou em 3 anos, né? Mais que triplicou. Depois de 2019, 4.800, né? E depois em 2000 e aqui você tem o 9 meses de 2020, o que que teve de resultado no acumulado dos 9 primeiros meses de 2020. Eu falei errado, tá, pessoal, o negócio lá. No começo eu falei para vocês que o valuation dela seria 30 vezes a receita. Viajei legal. Viajei legal. Se o faturamento dela no ano de 2019 foi 3 bi 600 alguma coisa, e ela vai ser, o valor dela vai ser 30 bi, então vai ser menos de 10 vezes a receita anual, o que para uma empresa de tecnologia, empresa de rápido crescimento, não seria um valor muito elevado, né? Tanto é que a gente vê aí, por exemplo, empresas como a Tesla já sendo negociada 25, 30 vezes a receita anual, o NIO, né, já tá, também já ultrapassou esse patamar, mais de 30 vezes, eu acho, a receita anual, né? Então, empresas que estão em rápido crescimento, né, você está ainda mais nessa loucura de injeção de dinheiro o tempo todo na economia, né, esse estímulo aí, você está fazendo com que as empresas estejam com valuation cada vez mais elevado. Então, assim, na minha concepção, né, como eu falei com vocês, acho que se não fosse a situação atual, né, de pandemia, acho que o valuation o IPO do Airbnb sairia com valuation muito mais elevado, tá? E aí, e aqui a gente percebe, né, que o tanto que eu queria demonstrar para vocês. Olha só o tanto que gasta com sales em marketing, né? Vendas em marketing, mais de 1 bi, né? Então, ou seja, 1/3 do que a empresa fatura já vai embora aqui, tá?
Aí você tem, por exemplo, Cost of Revenue, né, que é o custo de serviço prestado, né, já vai mais ou menos mais um terço embora, né? Operações de suporte, né, desenvolvimento de produto, tudo isso é muita grana, galera, muita grana, ó, 900 milhões, 600 milhões, mais 700 milhões embora aqui, mais um bi pouco embora aqui, despesas administrativas, ou seja, é uma asset light, a princípio parece que sim, mas não é. Mas você consegue perceber que não é tão asset light assim como outras empresas, né? Você tem muita estrutura, muito investimento para fazer, né? E aí acaba que você pode ver que o próprio a parte de operating income, né? Que é essa parte aqui, ó, é income before income taxes, né? Ou seja, o lucro antes do imposto de renda, né? Você já está negativo. Aqui já está negativo, ó, income from operations, né? Que é o lucro operacional, que é o nosso famoso EBIT que a gente chama no Brasil. Aqui ó, você vê que sempre foi negativo todos os anos, exceto 2018, tá? Exceto 2018. Então, aqui você já quem investia na empresa aqui, quem investiu na empresa antes do IPO, né? E percebeu essa evolução, falou, pô, não, daqui eu acho que a empresa já vai começar a ter lucro operacional positivo, então para depois partir para lucro líquido positivo, né? Então, porque geralmente é assim que acontece. Ó, você pode perceber que, ó, que o lucro operacional, ela começa em 2015, ela começa com menos 123 e a empresa vai ganhando escala e vai diminuindo isso, ó. 123, 132 e depois já caiu para 81, né? E aí depois ficou positivo. Aí depois veio 2019 que simplesmente arrebentou com a empresa, que aí você vê que todos os gastos aqui, ó, a empresa cresceu muito, mas todos os gastos também aqui cresceram explosivamente também, ó. Todos, ó, despesa geral administrativa, sales e marketing, desenvolvimento de produto, tudo aqui, ó, tudo aqui muito mais, né? Gastou muito mais que 2018, né? E aí no final das contas, o total de custo de despesa ficou 5 bi 300, que foi maior do que a receita, né? E consequentemente você tem lucro operacional negativo. Então assim, uma coisa é você investir numa empresa que tem o lucro, ela não tem lucro ainda, mas pelo menos o lucro operacional é positivo. Isso já é alguma coisa bastante interessante, porque falta, digamos que falta só alguns encaixes ali para poder ela passar a ter lucro, porque operacionalmente falando a empresa tem lucro. Porque depois do lucro operacional você tem o quê? Você tem questão do pagamento da dívida, né? Juros com dívida, pagamento de impostos, essas coisas, depois vem o lucro líquido. Então, às vezes, a empresa, por exemplo, está muito endividada, paga muitos juros sobre dívida, né? E aí acaba tendo prejuízo em vez de lucro, né? Mas se você vê uma empresa de rápido crescimento, como uma startup, né? Como é Airbnb, e vê que ela tem pelo menos um lucro operacional positivo, já é uma grande coisa, né? Mas, assim, a gente vê que a situação é bem complicada mesmo ainda para ela conseguir reverter essa situação, né? Mas, enfim, na minha opinião, eu acredito que ela tem total condição, né, de um dia ela acabar diluindo, né, essa despesa com vendas, por exemplo, em publicidade, desenvolvimento de produto. Quanto mais pensa na Tesla, por exemplo, né? Imagina, a Tesla era uma empresa que a maioria das vezes ela dava prejuízo porque ela tinha muito gasto com pesquisa e desenvolvimento. Era um dos maiores gastos dela. Pô, não é para menos, né? Uma empresa de tecnologia que mexe com um produto altamente inovador, tudo sendo disruptivo ali, tecnologia avançando de forma muito acelerada, ela tendo que investir cada vez mais para poder se manter à frente da concorrência. E aí ela tinha muito gasto com pesquisa e desenvolvimento. Esse gasto com pesquisa e desenvolvimento, ela não diminuiu, ela continua sendo, se eu não me engano, eu lembro que ela gastava coisa de tipo US$ 1 bilhão por trimestre só com pesquisa e desenvolvimento, né? Só que esse patamar de pesquisa e desenvolvimento, ele não evoluiu tão rápido depois. Porque, tipo assim, uma vez que você já tem uma tecnologia boa desenvolvida, a quantidade de capital que você emprega ali, basicamente continua sendo a mesma, né? Então a empresa vai evoluindo, a empresa vai ganhando escala, né? Vai ganhando escala, vai ganhando escala, vai ganhando escala, e você está ali gastando mais ou menos a mesma coisa em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, aquele custo ele vai ser diluído dentro do resultado. Né? Então, o que você espera de uma empresa como Airbnb, por exemplo, é que, por exemplo, essa parte de operações de suporte, por exemplo, pô, até que ponto eu preciso crescer o meu suporte operacional,
né? Eu não preciso crescer de forma linear com o crescimento da receita. Eu posso, às vezes, com a mesma estrutura ou com uma estrutura um pouco maior apenas, atender muito mais pessoas e fazer muito mais receita, né? né? E desenvolvimento de produto, pô, será que ela vai continuar gastando rios de dinheiro com desenvolvimento de produto, né? Sendo que, né, a empresa já está gigante, né? Não tem tanta necessidade assim mais de aplicação de capital, de capex, né? Enfim, o mesmo eu penso para marketing, né? O marketing também acredito que dá para dar uma diluída. E aí, diluindo tudo isso aqui numa receita maior, no final das contas você acaba conseguindo ter um lucro operacional positivo, que foi o que aconteceu, por exemplo, em 2018, tá? E aí passa-se a ter uma esperança maior, né, no negócio. O que você pode fazer também é você tentar olhar trajetórias de empresas que já são sólidas nesse mercado, né? Que tem modelos similares, né? Então, se você pega aí, por exemplo, o Booking, né? Que é uma empresa que basicamente não é tão diferente assim do modelo de negócio do Airbnb. E eles são lucrativos, têm excelentes margens, né? E por aí vai, né? Então, o que você pode tentar fazer é projetar o futuro do Airbnb como sendo um futuro próximo do que o Booking é hoje, quando ela atingir uma escala maior, né, e conseguir diluir todos esses custos e despesas aí ao longo do tempo, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Não vou me alongar mais, senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito longo. Acho que já deu para ter uma ideia legal aqui de como a empresa tá? E o que eu queria mostrar para vocês também, só para finalizar, se eu não me engano, é a posição de caixa da empresa, eu acho, que eu tinha visto aqui. Balance sheet, né? Balance sheet, para quem não sabe, em inglês o balanço contábil, né? Patrimonial. E aí você tem aqui, ó, caixa, por exemplo. Você tem uma posição de caixa melhor do que você tinha em 2019, 2018, né? Você tem também o marketable securities, são basicamente investimentos de curto prazo, né, que ela mantém lá em banco para alta liquidez, então você pode contar isso como se fosse uma disponibilidade de caixa, né? O caixa restrito até que não. Aí aqui já chega na parte de contas a receber, né, e tal aqui. E aí você que consegue ter uma estimativa mais ou menos de como está a questão da dívida da empresa, né? Que vão ver current liabilities é passivo corrente, né? Ah, aqui ó, dívida de longo prazo, né? Ela não tinha dívida de longo prazo, tá vendo? E aí passou a ter dívida de longo prazo aqui de 1.800 bi. Então, na minha opinião, olhando assim por alto, então eu precisaria analisar um pouco mais com calma, mas olhando por alto, me parece que a situação é bem tranquila, né? Não é uma situação tão complicada assim. Ele tem essa parte de current liabilities é muito alto, mas o current asset também é alto, tá vendo aqui, ó, current asset. O que significa isso? O Airbnb tem muito dinheiro para receber dos clientes que foram pagando, né? E depois ele recebe esse dinheiro e repassa uma parte para a pessoa que alugou, o host, né? Passa uma parte para ele. Então, tanto a parte de ativo circulante, imagina um tanto de dinheiro que não tem circulando no Airbnb, né? Entra todo aquele dinheiro de pessoas que pagaram suas reservas e depois ela passa uma parte para isso. Então, obviamente que o ativo circulante e o passivo circulante vai ser alto, né? Então, você pode olhar aqui, ó, o total current assets é 7 bi alguma coisa, e o total current liabilities é 4 bi alguma coisa, ou seja, isso se chama índice de liquidez corrente, né? Qual é a distância que você tem aqui do ativo circulante para o passivo circulante? Você pode ver que a situação dela é tranquila. Ela tem muito mais dinheiro para receber do que tem para dar, entendeu? Para os hosts, né? Então, a situação de liquidez de curto prazo dela, a princípio, parece ser bem tranquila. E aí você tem a dívida de longo prazo, como eu falei, 1.800 bi, sendo que ela tem 2.600 bi em caixa. Então, assim, na minha opinião, olhando vagamente aqui, rapidamente, me parece ser bem confortável, né, em termos de endividamento, tá? Tá bem confortável.
É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima. Valeu.